Levanta a mão. Acho que todo mundo está gostando. Eu também estou gostando. Estou achando muito interessante, apesar de não ser a minha área, sou jornalista, mas tenho aprendido muito aqui e tenho uma pena que a minha categoria não se une em razão de N questões, inclusive políticas, em relação aos meios de comunicação de massa. Então, as grandes redes, né, como a Globo, a SBT, a Band, têm certos interesses relacionados aos profissionais de comunicação, e então eles acabam não querendo e não incentivando os profissionais a se filiarem nos sindicatos locais, né, do Sul, no caso, e junto à FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas. Então, um relato pessoal aí, só para contribuir também, e parabenizá-las por estarem aqui lutando por esses direitos, resistindo a tudo que a gente já resistiu há um tempo. Então, agora, se Deus quiser, aí a gente vai conseguir superar um pouco desse retrocesso que houve há um tempo atrás. Bom, vamos voltar então, que a doutora Sandra Maria Salles Fagundes já chegou aqui. Eu vou ler então a introdução ao currículo dela. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. A FEMEDS tem promovido o cuidado com a saúde mental do trabalhador e da trabalhadora junto aos sindicatos locais. Este seminário, que pretende qualificar os trabalhadores e as trabalhadoras, também se propõe a debater esse tema. Para tanto, então convido a senhora Sandra Maria Salles Fagundes a compor o nosso espaço de painel. A Sandra, ela é psicóloga psicanalista, integra o Conselho Consultivo da Fundação Perseu Abramo, é mestre em educação, é mentaleira do Fórum Gaúcho de Saúde Mental e gestora do SUS. Ela foi secretária municipal de saúde de Viamão e de Porto Alegre, foi secretária estadual de saúde aqui no Rio Grande do Sul. Também atuou como diretora da Atenção Hospitalar e Urgências, Mato Grosso do Sul. Perdão, FMS aqui, né? Ministério da Saúde, então. E superintendente do Grupo Hospitalar Conceição, além de ser autora do livro Águas da Pedagogia da Implicação. Então, a palavra é sua, senhora Sandra, e a nossa atenção também a esse tema tão importante. Então, boa tarde a todas e todos. Eu estou rindo porque quando eu recebi o convite, eu disse, vou para um lugar que eu não vou conhecer ninguém. Eu parei de abraçar e beijar mas depois de 50 anos de história em saúde mental e na condição de política pública, é impossível não encontrar com alguém nesse lugar onde se procura justamente, né, se encontrar, pensar um pouco mais sobre a nossa realidade e cada um de nós nessa realidade e o que se pode fazer coletivamente, né? Ainda mais para ter se trabalhado, né, na construção. A política pública, então, que mais me dediquei, que vocês já viram, é do Sistema Único de Saúde e originalmente na saúde mental. E uma das questões difíceis é como falar o currículo, né? Vocês viram um pouquinho, podia dizer que eu sou vó, também que eu sou de Uruguaiana, então, e só vim de Uruguaiana para cá para fazer a faculdade, porque também não tinha no interior faculdade, senão eu ia para Santa Maria, naquela época só tinha Porto Alegre, e eu já queria fazer psicologia. E sempre procurei trabalhar, e por que dizendo isso, por exemplo, para vocês desse jeito, para ver como é que a gente vai conversando, né? Com que pensamento, então, que eu fui construindo
a minha profissão, o pensamento e o que posso compartilhar um pouco mais com vocês aqui, né, em que articula, né, movimento social, né, e na saúde, movimento sanitário, movimento de saúde mental, na política pública configurada pelos conselhos, né, controle social, Conselho Municipal, Estadual, Nacional de Saúde, a importância de que a gente tenha uma participação e um protagonismo, então, e considerar, e aí eu acho que é um nó, né, ainda mais para quem está no sindicato, sindicalista, que participação social é indicador de saúde mental. Quando a 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 86, dizia saúde é democracia. E nós, depois de 30 anos da nossa democracia, frágil democracia, e vimos também, dialogando, né, nos contextualizando no mundo, vimos o quanto essa democracia é frágil, podemos chamar que ela é uma democracia liberal, uma democracia burguesa, e né, como ela representa poucos, é uma democracia parcial, portanto, quase não é uma democracia, tem uma contradição aí, chamada democracia, e que no contexto mundial aparece hoje todo esse retrocesso que nós temos de direita, extrema-direita, denegação de direitos, que não é exclusivamente do Brasil, mas nós temos nosso modo, né, de construção autoritária e de cerceamento de dimensão de espaços, e a fala de como é que isso se traduz no cotidiano de vocês hoje, né? E que vem se trabalhando, e como então os desafios vão se renovando, alguns ficando mais difíceis em relação ao tal este protagonismo e participação social. Ele é gerador de saúde, é gerador de saúde mental nesta direção de um bem-estar social, da gente se sentir identificado, da gente se sentir pertencendo, sabe, pensar com o que pode contar, que recursos, estruturas jurídicos se tem, ou que estruturas institucionais, que colegas, mas também exige de cada um singularmente, e cada um que pode bancar, porque passa pelos corpos. E se a gente pensa em 497 municípios do nosso estado do Rio Grande do Sul, com a maior parte com menos de 10 mil habitantes, nós somos um vizinho, né? A gente conhece quase que todo mundo. Então, quase que o exercício que a gente precisa fazer, e aí, então essa participação nos exige para juntar uma formação. A gente já pensar sobre a nossa realidade, a gente já tem espaço para pensar sobre a nossa realidade. É semelhante como é que são as outras democracias no mundo, como é que se deu a história da classe trabalhadora, do social, como é que se deu a formação do Estado no mundo. Beleza, nós precisamos, é bom saber. Mas também, como é que se traduz isso lá em cada um dos municípios? Eu vi entre os juízes, tem meu amigo do Pequeno Espaço, tem lá aqui em Porto Alegre, na região distrital de Porto Alegre, como é que é o exercício disso? Como é que o Estado chega para mim, para cada um, e na realidade? E este Estado, para isso, a gente precisa trocar isso com ideias, precisa pensar. Hoje, usar recursos, tem leitura de livros, hoje tem filmes, tem YouTube, o que a gente encontra pelas redes digitais buscando isso. Como é que a gente vai fazendo a nossa formação a respeito disso? Então, como é que faz um protagonismo e vai também pondo letra na sua história e conteúdo? E como é que eu penso assim, mas isso não combina, isso aqui é muito teórico. Ou, como é que é essa teoria mesmo que tem que ver comigo? E aí, a gente, cada um de vocês, pensar sobre a realidade. Quando eu disse aqui, na minha terra, aqui no meu lugar, aqui neste interior onde eu vivo, na minha cidade, não é bem assim. Como é que se faz para ser, se é possível ser diferente? Como é que é? E ainda, junto com isso, que estruturas. Então, os sindicatos que a gente também tem na cabeça, você também das famílias brancas, você já imagina que eu também tenho bastante tempo de uma visão de sindicato. Vocês não estavam olhando a foto, a formação da CUT, quando a decisão de transformar, de apoiar partido, tudo estava lá, né? Então, assim, de ir pensando a importância de partidos de trabalhadores se reunirem
no partido e reivindicar poder no Estado, tudo isso não foi simples, não. Foi discutido e competido. E aí, na década de 90 para cá, no mundo, particularmente no Brasil, aparece toda uma mudança na economia e no Estado, que hoje cada um de nós sofre. Está na fala de vocês, né? Que Estado é esse? Que trabalho é esse? Que relação do trabalho a gente tem com o Estado? Né? Como nós nos constituímos desde funcionários públicos, concursados, seleção pública, com o neoliberalismo, houve outra mudança. Existe hoje outras pessoas trabalhando e aí como nós, aí vocês já viram que eu sou da área da saúde mental, nós somos constituídos pelas palavras. Nosso nome não é à toa, nosso nome é importante nos dias que às vezes a gente não gosta do nosso nome e quer trocar o nosso nome. Ou prefere ser chamado por outro nome porque a gente se identifica mais com aquela própria vezes o nome, assim. E também em relação nas relações afetivas, nas relações de trabalho, como é que a gente se comunica e com os nossos grupos. Então, eu não gosto de falar assim, mas falo, assim, eu sou do tempo que, porque muitos de nós somos do tempo que. Isso tem um quê de saudosismo? Tem, mas não é só uma reivindicar que aquele lugar era melhor, aí não necessariamente, é uma questão também do contexto da época. Então, esse tema, por exemplo, nós sermos trabalhadores, quando eu entrei no sistema, quando a gente começou o sistema de saúde, eu dizia assim, não basta ser profissional, né? Precisa ser trabalhador de saúde, que é outra categoria. Não é a mesma coisa. Ser psicóloga do que ser trabalhadora de saúde, especialmente mental. E depois, quando a gente está na nossa utopia, né, de uma sociedade sem manicômio, uma sociedade que modifique, aceite o diferente, aceite a loucura como própria, não aprisione, a gente precisa mais do que ser trabalhador de saúde. Por isso que eu me apresentei como mentaleiro. Nós nos inventamos com outro nome. Nós precisávamos de época de metais, rock, etc. Então nós pusemos o N, viramos mentaleiros. E levou uns 20 anos. Então, faz uns 4, 5 anos que o movimento nacional brasileiro se assumiu como mentaleiro. Mas o que é que nós queremos dizer? Porque quando começa o movimento, nós somos trabalhadores e tem os usuários, para não chamar de pacientes. Então, vai ser usuário, protagonista. Trabalhar como sujeito de direitos, direito a enlouquecer, direito a ser cuidado, né? E não ser excluído. Muito semelhante a muitas das discussões que nós estamos fazendo isso. Mas que nome que nós íamos nos dar para um cenário de luta social, lutando por esses direitos, não era o trabalhador de saúde e de saúde mental junto, demandada com os usuários, os seus familiares, os seus grupos. Como é que nós íamos nos identificar para essa paridade? Nós estamos no mesmo, não há assimetria, nós estamos na mesma luta, somos iguais. E aí vem a palavra mentaleiro, para dizer a origem, né? Porque eu prefiro ser mentaleiro do que ser psicóloga, psicanalista, depende do espaço, evidentemente, mas nesta luta eu prefiro ser mentaleiro, de iguais. E muitos hoje, né, homens, mulheres, cis, etc., trans, nas lutas que nós estamos, hoje dizem assim, mas vocês falam, vocês é uma certa velha guarda do movimento, né? Mas vocês nos tratam diferente do que nos serviços nos tratam hoje. E isso nos dói. Porque vem a indagação, bom, o dia que a gente se perdeu dessa parada, né? De que hoje tem serviços de saúde mental que não tratam os usuários de igual para igual e dizem, te coloca no teu lugar. Mesmo, te coloca no teu lugar, quem sabe sou eu trabalhadora. Muitas vezes. Eu que te digo para que destino que tu vai tomar. Eu não pergunto o que tu acha. Você acha que não está legal, como é que é para ti? Não, tu não está legal e vai fazer tal coisa. A gente é prescritor, trabalhador de saúde, prescreve. Muito. Só que é um outro ser humano. E a gente pode prescrever e algumas prescrições são necessárias. Qual é o problema? É levar rigorosamente a sério a prescrição e achar que este é o canal, é o caminho, e achar que o usuário ou o paciente vai fazer aquilo que a gente está prescrevendo. Quando a gente faz um encontrinho com eles de 1 hora por semana, quando é 1 hora, minutos, e a gente
ter a pretensão de que vai mudar a vida da criatura ao prescrever alguma coisa, sem perguntar como é que é para ti, o que tu acha? Tu acha que tu vai conseguir fazer isso? Vai acessar, consegue de fato acessar, se for o caso do medicamento, para fazer o exame, como é que está o teu tempo, o teu trabalho, vai dar tempo para ti no trabalho? Não vai? Então conversa com a pessoa, prescreve e acha que o Cristo é tão. Então, eu estou trazendo isso para juntar a questão do movimento social, como as palavras vão nos constituindo, como é preciso pensar sobre ela e nos formar, e ainda quais as instituições e quais os modos que nós temos de nos relacionar com as pessoas. E tanto na nossa casa, nas instituições, nos grupos, nos sindicatos ou nas entidades que nós circulamos e convivemos, e na sociedade em geral. Muitas vezes nós somos donos de verdade, muito mais do que a gente pensa e imagina, muito mais. E voltando à reflexão que eu estava fazendo, então eu sou daquele tempo de criar o sindicato, de identificar o trabalhador como um valor. O que foi acontecendo com o neoliberalismo? E muitos de nós, talvez a maioria de nós aqui, nos criamos neste valor. O trabalhador é o valor. Tanto que podemos eleger presidente, partido, disputar na sociedade, que é como trabalhador. O neoliberalismo diz assim, bom, nós precisamos atacar esse valor. Né? E hoje, o que as pessoas são? Qual é a palavra que circula hoje? As pessoas querem ser. Exatamente, a gente sabe. Que é proletário que nem é pior, mais precarizado. Mais precarizado do que eu. Então, hoje, o cliente é ser empreendedor. Não quero ser o trabalhador. A gente fala exatamente com os motoristas de aplicativo. Eles alguns têm loção, como diz minha neta, né? Loção de que é problemático. Mas muitos se orgulham de serem patrões de si mesmos. Eu não tenho mais patrão. Então, a Uber e o banco. Eu não tenho mais patrão, eu vejo meu horário. Então, por hora você trabalha 13 horas por dia para poder sustentar o aluguel e manter alguma dívida. Então, assim, mas o princípio não corresponde à realidade. A gente olha isso, para nós, não corresponde à realidade. Ser empreendedor, ser bom, não ter patrão, fazer meu próprio horário, etc. Mas a gente não dá para a gente só dizer, e é difícil. Não dá para a gente dizer que essa pessoa pirou, está fora da realidade, é um alienado, pode ser até tudo isso. Mas o que não faz a pessoa se sustentar nesse lugar? Porque foi gerado valor. É melhor, foi dito, ela tem uma certa convicção, uma certa crença de que é melhor. Às vezes não tem alternativa, também existe. Mas às vezes, mesmo tendo alternativa, tanto que os que não têm alternativa estão procurando se organizar, procuram fazer um certo movimento, mas o Senhor vai dando valor, viu, de ser trabalhador nas vidas. Chega a ser, e nós estamos num lugar, muitos de nós defendemos essa categoria, num lugar desconfortável, num lugar desvalorizado. Né? E o trabalho para nós, que eu queria falar, né? Fala. Eu falei? Eu achei que... Então, mas se tu não te sentir ouvido, por favor, mais alto. Fica tranquilo. Eu não me importo, porque eu gosto que esse tal está falando, está reagindo, né? Está ouvindo. Então, juntar com isso, que modo que a gente tem de dialogar com as pessoas? Como é que a gente consegue? Quando é contrário ao que a gente pensa e poder contar. Hoje, o exercício que eu faço com meus netos, tem 4. É dizer, sabe, então eu vou contar para vocês, aproveitar o valor que a moto tem, né? Vocês vão ver o que o vô e a avó tem para ser. Você sabe que no meu tempo, sabe, quando eu tinha a tua idade, tal coisa, a avó era assim, para te saber como é que era essa história. O que lia, o que gostava, para diversas situações, quando fazia com os medos, né, diferentes. Como é que a gente faz para conseguir trazer um outro que é diferente, que tem uma diferença intergeracional muitas vezes,
que já nasceu muitas vezes no outro tipo de mundo, como do digital, por exemplo, nós somos analógicos, né, para trazer para perto. Claro que eu tenho um exemplo precário para conjunto, porque o vô realmente é vô e vó tem uma relação forte e afetiva. Tem a outra dimensão, bom, mas tentar em casa, e como é que fazer isso para fora? Ontem estava com o Olívio, numa janta, que eu chamei para conversar intergeracionalmente, com jovens. Num encontro ele diz, nós precisamos fazer política amorosa. E eu quero conversar com novas gerações. Então vamos lá conversar com os residentes. E ontem ele repetiu, ele disse assim, não dá, a gente precisa conversar com as pessoas. Não dá para a gente dizer que está errado, né? Que nós é que estamos certos. Nós não vamos conversar com ninguém desse jeito. Você tira a paciência da ONI? Isso. Uma das dimensões, uma das questões, uma é tirar paciência. Uns têm mais paciência, outros têm menos paciência. O que a gente ouve da gente mesmo? Estou cansada, da preguiça, né? Não quero mais, não vou, né? Também seria parte. E aí o tema da saúde, dialogando com o tema da saúde mental. A gente tem que ser respeitado, está cansado, está cansado. Não dá. Agora, como é que faz para sair disso? Tem uma outra questão que eu quero trazer ainda para vocês, que pensa, tem gente que tem que pensar, chama a nossa sociedade de cansaço. Um filósofo coreano escreveu Sociedade do Cansaço. Que a gente vai se pensando, vai se irritando. Tem o outro, Berardi, que é outro filósofo italiano, que vai também trabalhar na questão da sociedade. E nós aqui no Brasil também temos desenvolvido, mas o que eu quero dizer para vocês, tem uma estafa, tem um cansaço, como é que a gente sai da cena? Como é que a gente... Siddhartha, que é um neurocientista super conhecido daqui, o que ele fala? Que a gente precisa de intervalo para pensar. Todo mundo sabe. Quem é que não gosta de música? Tem gente que não gosta, tá? Mas a maior parte de nós gosta de música. Nem que seja aquela de Ninar, né? Que é a mais primitiva que a gente tem uma música que nos produz tranquilidade. O que produz a sonoridade e o ritmo são os intervalos. Então, é necessário criar momentos de silêncio. É necessário criar intervalo. O fato de a gente não sair do telefone, que está assim permanentemente, né? Não tem como não ter efeito sobre a atenção, sobre a memória, sobre a capacidade de esperar ou não, né? E vai se perdendo a paciência. Então, está tudo posto hoje, em termos de ritmo, se acelerou. E como que tu não me respondeste? Eu te passei uma mensagem há 10 minutos. E adolescente, não é à toa que aparecem como patologias, então, ou distúrbios, a ansiedade, a depressão, porque não me responde, porque não gosta de mim, porque não me vê no universo, porque eu não tenho sucesso, porque eu tenho poucos likes. Então, assim, aparece uma depressão, aparece a ansiedade. Agora, para trabalhar isso não é com o CID só. O CID a gente utiliza legalmente, muitas vezes, para começar alguns tratamentos, que é outro assunto. Mas em termos de vida, o CID, no máximo que a gente pode fazer, eu também, e aí o que eu faço com esse CID? Como é que eu estou vivenciando a minha depressão? Ou o meu cansaço, a minha irritabilidade? Para quem eu estou? Porque isso é outras coisas. Nosso sofrimento, e como nós lidamos com o sofrimento, reverbera nos outros. Respinga nos outros. Em geral, respinga nos mais perto. Mas a gente aperta pedir desculpa. Pedir desculpas. Ele diz, não, um homem velho, criado, uma mulher pequena, não vai pedir desculpa. A gente não gostaria de ouvir desculpa? Às vezes, a outra diz, realmente não foi legal. Vamos de novo. Tem cenas, por exemplo, de assim, pode dar uma volta, quando voltar a gente volta a conversar. Né? Então são questões, a gente precisa abrir um espaço, a gente não tem que dar resposta imediata.
A resposta imediata e instantânea ela é disruptiva, ou disruptiva ela rompe o outro assim, afasta o outro, gera culpas, me passei, fui culpada por embora e agora, não volto mais, nossa, muito de nossa. Também estamos criados, vamos dizer assim, numa situação de vergonha. Muitos de nós nos envergonhamos. Nós temos vergonha das nossas coisas, das nossas dúvidas, dos nossos sofrimentos. Isso, vou dizer, aí sim, não acho que seja vinculado só com o neoliberalismo, pré-neoliberalismo. Um dos desafios na nossa luta antimanicomial, de não se envergonhar com a loucura, a vergonha já era. O Freud, quando escreveu sobre vergonha, como a importância de superar, desavergonhar. Sabe? Nós precisamos desavergonhar. Não estou legal, não estou conseguindo. Porque o que acontece hoje, sim, na nossa sociedade, tem uma coisa de espetáculo, tu está sempre bem, né? Tu tá sempre, mas aquela pessoa que nunca tem problema, está feliz e tal, porque tudo está levado para isso. Ninguém fica dizendo estou em sofrimento e fica fazendo assim. A não ser numa bad, numa outra linha em que as pessoas ficam dizendo vou me matar, como é que a gente se mata, e depois os adolescentes se matam e a gente não sabe por quê. Né? Então, como abrir espaço, né, para que não tenhamos, a gente não alimente o monstro, vamos dizer assim, da sociedade que mata. Ou nos mata de adoecimento, ou nos entorpece por medicamento, por uso de drogas, ou nos distancia das realidades que as pessoas estão vivendo e ainda, né, a gente vai se tornando meio homogeneizado, meio robótico, assim, automático de responder. Como é que desautomatiza todos os nossos cotidianos? Não é assim que eu ia falar, dentro do que se faz. Então, não vi nada até agora diferente em relação à necessidade de coletivo, de construção de coletivo. Nós necessitamos de vários diversos autores, uns usaram a comunidade de aula e diálogo. Eu achava lindo isso, tá? Hoje fala a bolha mesmo, tem uma bolha. Na verdade, quem são meus pais? Com quem que eu vou conversar? Não precisa, pode ser comigo mesmo, começa comigo mesmo, pode ser. Mas também 2 ou 3 ou 4 pessoas. Não, muitas vezes não é muito, precisa é mais. Eu vou falando por associação, tá? Mas no Covid, fui atendendo pessoas que tinham perdido pessoas, né? Eu trabalhei também com sobreviventes da Botkiss, então assim, com migrantes. Mas no Covid teve algo que me chamou a atenção. A gente fazia grupos com pessoas e fazia acompanhamento. Me chamava a atenção, nós trabalhamos com mais centenas de pessoas. A partir da iniciativa aqui do Rio Grande do Sul, da Associação de Vítimas de Familiares Covid-19. E eu coordenei esse processo de acompanhamento psicossocial e do luto. Me chamava a atenção que a gente atendia pessoas do Brasil inteiro. E tinha possibilidade de ter acompanhamento lá em Roraima, lá no interior do Amapá, no Mato Grosso. Mato Grosso, em vários lugares, no Rio de Janeiro, em vários lugares no Brasil, tinha a possibilidade de fazer um grupo com pessoas dali. O que eles nos diziam? O que a gente foi aprendendo? Diziam, eu prefiro falar aqui, porque aqui ninguém vai me julgar. E aqui ninguém me conhece. Na minha cidade, às vezes nós tínhamos cidade que tinha assim, 5.000 habitantes, a família era conhecida na cidade, era uma liderança da cidade, e tinham perdido 9 familiares na cidade. E aí o filho, que foi o primeiro que buscou ajuda, diz assim, que aqui, lá, não adianta, lá eu sou o filho da família tal, e não sei o quê, e tem uma exigência sobre mim, em relação ao que eu tenho, o que é melhor, o que não é melhor fazer. Aqui com vocês não, eu sou fulano de tal. Então, e aí foi chamando a mãe, foi chamando os outros sobreviventes para outros grupos que foram sendo acompanhados.
E assim vários. Roraima, não, porque lá isso não adianta, eu sou professor universitário, tal, aqui não, eu sou o filho que perdeu seu pai, etc. E agora tem uma exigência de que ele se mude, que a família é de outro estado, que ele se mude para assumir o lugar do pai, como não assumir esse lugar do pai, sem se sentir culpado e julgado. Então, esse jogo de qual é o lugar que nós ocupamos na sociedade, nós ocupamos na sociedade, sindicalistas, trabalhadores, liderança, como é com quem que a gente vai conversar sobre aquelas situações que nos deixam com vergonha, nos deixam inimigo, e às vezes a gente precisa procurar pessoas, e aí é importante da federação. A gente precisa procurar outros lugares que não estão mergulhados naquele cotidiano da gente, que possam mais vir para nos escutar, sabe? Trazer essa aprendizagem para vocês e ver se serve ou não serve, mas experimentar. Nós precisamos conversar com quem às vezes está fora do cotidiano para poder voltar, para poder ter um pouco mais de paciência. Hoje eu não tenho mais paciência para isso. Não tenho. Então, vou procurar aqui outra coisa. Onde será que a gente vai poder buscar essa paciência? Estou chamando isso, vocês veem que eu falo até mais, né? Até que horas que eu posso falar? Não, quando quiser. Às 8. Não para. É tratar de subir, a cachaça, então eu vou daqui a pouco. Demorou. Não. Então, assim, 16h30. Obrigada. Então, assim, nesse sentido, é buscar com quem que eu posso usar a palavra também com a Covid apareceu, com a luta antirracismo também, a história é preciso respirar. Por que eu posso respirar? Tem horas que me vai atrás, me falta o ar. E a gente sente no corpo o sofrimento. Entende? E como é que a gente lida com ali que a gente poder ouvir o corpo? Doeu, estou com dor, já voltou a dor de cefaleia, já comecei a urticária na mão, esqueci, o meu reumatismo está doendo, comecei a me encolher, tem um problema. Nosso corpo fala. Como é que a gente escuta esse nosso corpo? Quando eu falo então saúde e saúde mental, né? Emagreci, engordei, que né? Não estou sem sono. O sono é uma coisa perturbada, que perturba, né? A sono é uma das primeiras perturbações também que muitos de nós temos. Então, essas questões é a gente poder abrir já quem que pode conversar sobre pôr em palavras. Eu falei da importância das palavras. Como é que a gente põe em palavras essa história? Estou vendo. Tem clube de livro, amanhã a gente discute um livro que é sobre os ossos dos mortos. Então, vocês para terem uma ideia, eu sou do tempo que eu não me importo com trailer nem com falso spoiler, hoje parece que é proibido. Mas eu nunca me importei com isso. Até porque pode me contar piada 20 vezes, que 20 vezes eu vou rir, isso eu acho engraçado. Porque eu não guardo piada, nem sei contar piada. Então, assim, sobre os ossos dos mortos, é de uma pessoa que já ganhou esse prêmio Nobel de Literatura, mas para vocês terem uma ideia, ela tinha sido uma cientista e que andou dessas multinacionais e se recolheu. O cenário que acontece nesse livro, eu digo filme porque é muito sem imagem, né? Mas é num lugar gelado, faz menos 40 graus, às vezes 20 graus, no interior da Polônia, junto com a Turquia, moram 6 pessoas onde ela mora. E aí vem toda uma história com quem mais se relaciona, e ela mora sozinha. E ela dá nome, então, claro, ela põe nome no Fuca, era um Fuca, por exemplo, semelhante ao Fuca. Para ela, o do carro dela tinha um nome, tinha duas cachorras, ela dava um nome conforme seus vizinhos, ela dava um nome pelo jeito que eles pareciam. Então, como vai se relacionando com o mundo, né? Estou contando nessa necessidade de qual é o coletivo. E foi o lugar que ela escolheu para morar quando ela teve uma doença profissional e não podia mais exercer a profissão dela, que era trabalhar com grande engenheiro, trabalhando com grandes estruturas. E ela teve uma incapacidade que impedia ela de andar pelo mundo. E grandes estruturas planetárias não tem tudo que é lugar que se faz, tem que circular pelo mundo.
Então, para dizer para vocês assim, que não é possível, mas nós dá trabalho, é possível o quê? Ir reconstruindo espaços de maior liberdade para pensar e falar. Que nós precisamos lutar. Qual é a outra lógica deste mundo que me serviu, e aí eu estou trazendo para vocês, né, deste mundo atual, que é pôr em dívida todo mundo. Nós estamos sempre devendo. Se acelera o mundo, eu não estou nem falando de grana, porque também isso, né? Também isso. Eu sou de uma conselheira de um grande hospital aqui de Porto Alegre. E aí, abril é mês de prestação de contas. Aí, quando conta, o financeiro começou a contar, tem uma dívida de milhões. E aí ele conta como é que é no hospital, por que tem aquela dívida. Ele disse, não, um procedimento que eu faço agora, o hospital faz agora, sabe quantos dias o plano que o governo leva para pagar? 129 dias. Portanto, 4 meses. Quem ele está falando? De plano privado. Não é o sistema único de saúde. Então, assim, plano privado leva 129 dias para pagar. O que o hospital tem? E ainda, com a informatização, tem planos que dizem que tem 2 dias no mês que dá para jogar a fatura. E às vezes não dá 2 dias. E tem um plano que é no último dia do mês. O Brasil inteiro está jogando as suas faturas no último dia do mês. O que acontece? Dá pau no sistema. Aí o que acontece? Não dá para pagar só no mês que vem. Além da estratégia de glosar. Então vocês veem, o que importa a saúde das pessoas? Vamos para a ética lá e para nós. Não importa a saúde das pessoas. O que está aí girando, ou com o argumento da saúde da assistência da pessoa, mas o que mais está em jogo também é o dinheiro que faz dinheiro. Então, joga. Por que é o último dia? Por que é porque está jogado no mercado? Está fazendo. O contribuinte, para quem tem contra-cheque, do contra-cheque, quem está assinado no plano está descontado. Está no plano. Portanto, podia pagar. Os serviços não. Mas aí, porque tem um mundo da dívida que então joga para fazer render e pagar depois no mês seguinte. Não, em 4 meses depois. Essa história. O hospital, por sua vez, tem seu cotidiano para. Você tem no cotidiano para pagar. Tem que comprar insumo, tem que comprar medicamento, tem que pagar o salário, tem tudo isso. Que por sua vez, o hospital acaba fazendo? Tirando empréstimo para pagar o salário. Então, olha o que está acontecendo. Aquele que ele faz empréstimo para aquele que está devendo para ele mesmo. Então, e quem é que se estressa? Quem é que vive no abismo? Quem está na ponta trabalhando e quem está tendo que administrar isso. O banco, o dono do plano, não importa os humanos. Não importa o corpo, está girando noutra vibe, está girando no outro mundo. Então, o Berardi, que eu gostei muito, Bifo Berardi, o filósofo italiano, o que ele diz? E usa essa expressão. Então, nós estamos entendendo. Essa eu peguei dívida financeira. E se a gente eu peguei uma instituição grande, mas vamos para o nosso cotidiano. As pesquisas têm dito isso. O povo brasileiro está endividado. Do aposentado do INSS ao funcionário público, ao empreendedor, todos estão endividados. O endividamento das famílias chega a mais de 40%. Eu acho que é maior, eu estou sendo modesta falando que 50% das nossas famílias estão endividadas. Então, a dívida tira sono, a dívida mata. Aí quando eu vou lá para o Parque do Taquari e discuto suicídio, né? Porque lá é uma das regiões do Rio Grande do Sul e do Brasil que as pessoas mais se suicidam, e é quando a gente não dá para discutir como um problema só individual. Quando a gente começa a discutir a realidade das famílias, indo de ônibus, é só escutar as pessoas vão falando no ônibus. Algo começa a conversar
as pessoas, o que acontece no Brasil e no nosso Brasil profundo e como nós vamos nos constituir. Se a gente, fio do bigode, para quem tem, né? Ou de manter a palavra, que é, quem fez, se eu contrair uma dívida, é minha responsabilidade de pagar. Se trabalha como se fosse um problema individual, e nós temos muita vergonha de falar que a gente está devendo. Porque a gente está no vermelho para quem tem conta. E como é que a gente faz? A gente está ser circular isso, a gente se infarta. A gente infarta, a gente se mata. O colega se mata. E a gente não se surpreende. Ou um pequeno agricultor se mata. Entende? E muitas vezes assim, prefiro morrer do que reconhecer, não pagar minha dívida e ser chamado de caloteiro. O que o Berardi nos propõe? Que eu adorei. Nós precisamos dar calote. Essa dívida não é nossa. Essa dívida, ela é para o precisa ser contida. Mas dar calote, do ponto de vista concreto, tem apenas para a gente não se paga mais a dívida. O que tem que ver isso com o nosso cotidiano? O assunto de ficar devendo sempre, eu não respondi, eu não entrei no tal grupo, eu não fiz tal coisa, e nos coisas do cotidiano não tem como responder. Não tem como responder. Para pegar, conversando as mulheres, se pegar no cotidiano de uma mulher, né, e ainda está comprovado isso, que ainda nós temos uma jornada tripla e ainda iremos menos que os homens. Então, assim, as mulheres cuidam da sua casa, elas cuidam do trabalho, tem que trabalhar, tem que se cuidar, quer dizer, não tem como dar conta de tudo isso. Mas as mulheres, nós introjetamos que temos que fazer. E os homens também, porque dizem, horrorosa, vai ter coisa. Eles não se olham. Então, assim, ao mesmo tempo, nós sabemos também que é uma tirania em relação aos homens. Os homens também são muito limitados no seu jogo de cintura. Eles têm a história, então eles têm que prover, eles têm que não sei o quê. Também tem pouco espaço, mas não tem que romper com isso. Nós precisamos, então, eu gostei da expressão da gente poder positivar a palavra calote. E não ter vergonha a respeito da hora. Não, isso que não vou fazer, eu não consigo responder todas as WhatsApp. Não consigo responder todas as mensagens a tempo. E se a gente não consegue fazer, porque quem é que tem sempre apuro que quase vai morrer? Quem é que realmente vai depender? Em que momento da nossa vida que nós dependemos do outro, que o outro precisa nos dar comida e nos alimentar e nos cuidar? Bebezinho! O pessoal da educação infantil. Só quando a gente nasce. Assim, sim, quando a gente nasce, a gente é muito desamparado. Senão, ninguém, se todo mundo estava aqui, alguém nos cuidou. Se não tivesse alguém que tivesse nos cuidado quando nós fôssemos bebezinhos, nós tínhamos morrido. Nós somos um horror de dependência. Então, assim, teve quem nos cuidasse. Bem, mal, nos cuidou, a ponto de a gente estar vivo. E daqui. Depois que a gente vai crescendo, mas o que acontece na nossa sociedade? Se a gente está se devendo, está devendo sempre. Se a gente não tem tempo para descansar, se a gente é criticado. E a outra armadilha que vocês colocaram aqui, pôr a cara a tapa, né? O que vai gerando? Medo. O medo vai nos calando nos inimigos. Como é que a gente rompe com o medo? Às vezes a gente diz que trabalhando com pessoas, né, em surto, o que a gente diz? A gente tem medo também. Mas o medo, ou a gente joga o outro numa corrente, a correnta, e expulsa ou incendeia, como foi feito antes de ontem, ou como é que a gente dá o braço com medo? Estou com medo, mas eu quero cuidar de ti. Entendeu? O teu medo não vai me inibir. Como é que a gente faz com isso? Lidar com medo, a gente precisa de outro. Realmente a gente precisa de outro. Não perde a paciência, se não deu para mim, eu preciso que alguém entre. Pessoas graves, né? Sempre tenho dito isso, assim, aprendi. De trabalhar com pessoas graves, ou psicótico, dependente, etc., com ensino de abstinência, a gente precisa ter um time para cuidar. Não dá para ficar sozinho. Se ficar sozinho, a gente prende. Se ficar sozinho, a gente amarra. Se ficar sozinho, a gente castiga. A gente põe outro junto com a gente para ser algoz. Põe os outros pacientes
gente de alguma forma, a gente fazia hospício. Em vários lugares. Para ter cuidado e liberdade, de acordo com as necessidades das pessoas, precisa ter outro. A pessoa que falou do cuidado de um adolescente que não sabe. Nenhuma sabe como fazer para ajudar essa adolescente, mas não vai ser sozinha. A questão é ficar sozinha em situações limites. Quem é que vai ajudar a adolescente cuidadora? Né? Ou outra situação, quem é que vai nos ajudar? A gente assumir que a gente é incompleto, que a gente é interdependente e que a gente precisa, e que tem situações que nos transbordam. Não consigo, cheguei ao limite. Preciso que alguém venha atrás de mim. No Covid, o que eu defendi? Né? Claro que eu perco, né? Claro que eu perco várias discussões. Mas, ao ter possibilidade de combinar ou participar da parecer, de que, ao contrário, isso que foi dito das pessoas com a máscara, a exigência, nós tínhamos medo na pandemia. Né? Muito medo. O que fazer? Eu disse, eu estava aposentada já. Se eu acho que eu tivesse na ativa, eu tinha morrido. Assim, e muita gente não morreu, né? Mesmo na ativa. Mas então, igual pensando no processo de trabalho, que eu tive essa oportunidade, no Covid, no pessoal de saúde, o que eu dizia é que a gente tinha que ter mais gente trabalhando. Não dava para a gente fazer aqueles cálculos de plantão, quantas horas, de 12 por 36, ou sei outro, coisa desse tipo, porque com o medo, com o desconhecido, com a quantidade de cuidados que se tinha que ter, a gente não suporta carga de trabalho desse jeito. A gente precisa mais revezamento de pessoas. Então, a nossa reivindicação de mudar o processo de trabalho. Quando eu estou falando de reivindicação, portanto, eu estou falando da necessidade de a gente manter coletivos. E que bom que vocês têm sindicato, que bom que vocês têm uma federação, e como fazer circular essa palavra e esses temores e inventar novos modos, né? Que para encerrando, eu sou muito faladora, encerrando para abrir para vocês também trocar, né? De que, então, trabalhar com o coletivo, poder dar calote, o que é, quais são os calotes que a gente suporta que vai dar liberdade, e, em geral, se associa com trabalho, com amor, e amor que te dá amorosidade, de contar com o outro, de confiança, como é que a gente gera confiança em relação aos outros, e criatividade. Sabe? Porque aí a gente inventa novos modos e outros modos. Na criatividade, o Veraz fala mais em arte e poesia, fala-se poetado. Então, a arte não é algo que se passa no começo ou no intervalo, etc. Não. É como é que a arte nos leva, nos traz, vem para a vida. Trazer para o cotidiano como modos de a gente poder falar. Porque às vezes, quando a gente está aqui, o jeito de lidar com a raiva, com a dor, né, é transformar em arte, muitas vezes. Eu, quando cheguei aqui, eu tirei foto daquele painel lá na entrada da tampinha, não sei quantos de vocês viram, mas eu me encantei com aquilo lá. Como fazer da tampinha, né, que é descartável, que são tampinhas produzidas aqui próprias no trabalho, em arte, e que acolha, me falasse em acolher, né, assim, nos acolhe. Bom, o jeito que eu sei de acolher é conversar, tem outros jeitos, tá? Eu podia trazer umas fitas e vocês jogarem, porque eu acho tudo muito bonito, mas eu não sei fazer. E às vezes eu estranho, eu não vim aqui pra brincar, brava ainda. Então assim, mas faz bem, dá certo. Para jogar fita, joga ele, fala, ajuda a desinibir para falar. Então eu vou jogar uma fita e a senhora vai falar, vou jogar outra fita e outro fala, ajuda a desinibir. Eu não sei fazer isso, eu fico meio ridículo fazendo isso, tá? Então eu sei conversar. Outros poderiam fazer uma música, também ajuda. Mas é de cada um ir achando também o seu jeito, tá? Meu jeito foi trocar umas ideias com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Quando eu disse acolher, agora não é uma pergunta, é uma complementação. Novos jeitos.
É isso que nós estamos buscando. Novos jeitos. Uma servidora há pouco me disse, falaram do assédio moral, mas eu sofro assédio da minha colega. Mas é crime também. Isto é acolher, é ouvir. E nesse sentido, Sandra, a direção da FIMERGS achou importante fazer esse evento, que alguns podem estranhar o fechamento, os assuntos diferentes, porque a FIMERGS quer acolher vocês. A FIMERGS quer ouvir vocês. Nós não podemos prometer a vocês, sindicatos, que se vocês me ligar hoje e disser assim, amigo me ligou assim, me fizeram assédio, faz com que o juiz me dê um processo ganhe agora. É o coletivo. Na fala da Sandra ficou claro, nós precisamos primeiro agir. Quando nós agir, as minhas professoras não estão aqui, mas eu nunca esqueci a aula de estudos sociais na terceira série. Tua família é tua primeira coletividade. Teu pai, tua mãe, você nasceu. Aí depois você vai para a igreja, você vai para a escola, você vai para o teu bairro, você vai para a tua cidade, mas isso só se forma com acolhimento, com ouvir. Com a questão da internet, eu não sei, eu não quero saber, porque eu não gosto de achar problema, eu gosto de achar solução, ou pelo menos fazer alguma coisa para evitar problema. Talvez esteja na hora da gente fazer isso. Pensar diferente com o nosso colega lá na prefeitura. Pensar diferente daquele colega que não entende serviço de sindicato. Pensar diferente em como eu vou ouvir aquele colega que está todo o grupo político dizendo que apresenta um atestado de depressão, porque é um vadio. A gente sabe que essa é a nossa realidade. Nós não podemos fugir da nossa realidade para mudar a nossa realidade amanhã. E talvez nesse sentido que eu fiquei feliz com a sua presença, li algumas coisas, porque é conversar. Eu acredito muito em conversar. Eu brincava sempre, quem me conhece há muitos anos, que quando faz reunião no sindicato, agora é uma sugestão claríssima e nada técnico, o doutor Eduardo, nada técnico. Mas tirem um tempo de fazer reunião no sindicato, onde a pauta seja ouvir o servidor. Quando falaram no Vale do Itaquari, Dudu, vou tirar do otário, 3 passos, está no limite de ser a campeã nacional de suicídio. Nós vamos sentir culpa se alguém se suicidou ou não. Nós temos colegas servidores municipais, eu não posso sentir culpa, porque a gente faz o que pode, mas nós podemos, num coletivo, ouvir mais, para ver o que o outro está sofrendo. Então, nesse sentido, eu espero que vocês tenham entendido a proposta. Te agradeço pela acolhida, me senti muito acolhida com a tua fala, né, Rosane? Eu levei umas cutucadas ali, viu? Que não precisa responder tudo na hora. Já sabe, né? Se eu não responder mensagem na hora agora, é a acolhida da doutora Sandra. Mas eu quero deixar a minha mensagem para vocês ao invés de pergunta. Se sintam acolhidos na federação. Não podemos ter pautas definidas. O Nilson ali, meu tesoureiro, ele tem uma realidade que pode ajudar qualquer um de vocês. A Rosane, todos nós, a Lucinara, vamos juntos tentar construir um caminho diferente. Porque nós não precisamos nos cobrar porque não deu certo, né, Sandra? Se nós, servidores públicos municipais, desde 88, buscando a reconhecimento e não estamos reconhecidos como trabalhadores, não vamos desistir. Vamos procurar novos caminhos. Vamos acolher uns aos outros como seres humanos. Vocês já viram que eu falo? Alguém quer falar? Eu vou falando pelo que eu estou vendo. Para um suicídio, tem um monte de gente que pensa em se suicidar. E por isso que também às vezes nos afeta muito. E a gente às vezes se sente culpado, a gente tem que brigar para dizer não estou culpado, né? Ou porque não tem como suicídio a gente não fazer a pergunta, será que eu devia ter feito alguma coisa que eu não fiz? Né? O que será que podia ter feito? Né? Qual é a vírgula? Mas pôr na roda para conversar. Como conversar? Para um abuso que a gente identifica como abuso, né, como assédio,
Quantos comentários a gente já teve e já ouviu, ou às vezes fez até concluir que é uma matéria? E como tem que provar para poder identificar e ver se, putz, isso aqui é machismo, mas é machismo, então. O quanto tem de machismo em nós, homens e mulheres, e que a gente acaba, quando a gente sabe o nome do homem, não sabe o nome da mulher. Quando a gente escuta o que o homem diz, nós desespera das mulheres e aquelas assim, não adianta eu falar porque não escutam. Claro que se o fulano falar, é brincadeira. Eles escutam esse machismo. E a gente vive isso do lado. Né? Então, como é que a gente vai rompendo? Se a gente não conversa, se a gente não consegue se enxergar no espelho, se olhar no espelho, de quem está fazendo, que faz. Alguém ia falar comigo. Eu só queria colocar, meu nome é Lilian, eu sou presidente do Sindicato de Restinga Seca. Adorei sua fala. E eu só queria colocar que é como eu me sinto, assim. Eu acredito que para a gente, servidor público, para nós, por bem da nossa saúde mental, em primeiro lugar, a gente tem que ter segurança naquilo que a gente faz. Nas atribuições que a gente vai fazer, a gente tem que ter segurança. Quando a gente não tem segurança, a gente tem que ter a liberdade de dizer, olha, eu não estou seguro para fazer esse trabalho, estou precisando de ajuda. Isso é uma das coisas que a gente se força, às vezes, a fazer o que a gente não está conseguindo naquele momento. E ninguém é obrigado a saber tudo 100%, né, da sua área. Às vezes a gente tem dúvida e a gente precisa pedir ajuda no momento que a gente tem dúvida. E outra coisa é se autovalorizar. Eu me sinto o máximo porque eu sou servidora pública, então eu me valorizo como servidora pública. Eu sei do serviço que eu presto à comunidade, né? Muito mais do que um político, muito mais. Então eu me valorizo como servidora pública. Eu acho que é isso que a gente precisa se unir, se valorizar, porque isso faz bem quando a gente se cuida, a gente se valoriza e a saúde mental fica muito melhor. Eu acho que daí a gente consegue ajudar uns aos outros. Eu ia, enquanto vai falar, uma das frases que eu vi foi da Angela Davis, para trazer para cá, né? Que ela diz isso, para mudar o mundo, preciso começar me cuidando. Se autocuidar precisa, eu falo. Só para completar o que a colega falou ali, o mundo sindical, desde 2017 para cá, a doutora Sandra vem sofrendo. E o que a Márcia falou de manhã aqui, e a Clarice acabou de falar agora, isso está acontecendo no nosso meio. Nós, líderes sindicais, estamos adoecendo. Começou com a reforma trabalhista, depois com a reforma penitenciária, e os líderes sindicais são cobrados disso, porque o servidor, ele não reconhece que é o governo, que é as leis que estão mudando, e ele cobra, né, do líder sindical algo que ele perdeu, algo que ele não vai alcançar mais, que vai perder na sua aposentadoria, que não vai ter mais aquela vantagem, e isso tem trazido, nós temos adoecendo com Deus. Mas hoje a senhora deu um caminho, e assim como diz a colega ali, ó, de nós se valorizar e valorizar aquilo que nós fizemos ao longo do tempo. Porque cada um que está aqui sentado nessa plenária fez algo em prol do seu sindicato, em prol da vida de muitas pessoas. Muitos não valorizaram aquilo que você fez, mas você tem que ter a consciência que foi enquanto você estiver à frente da tua entidade, você fez algo para o bem de todos. Não olhou só para o teu indivíduo, olhou para todos. Muitas vezes você, né, se calejou, que nem uma viagem que nós fizemos agora, muitos deixaram a sua família, deixaram os seus amigos, né, seus familiares para estar aqui, né, compartilhando isso. Então, eu achei muito boa a sua fala, e isso faz nós crescer, não só mentalmente, mas também espiritualmente, e ver a necessidade do próximo, e ver aquilo que nós estamos fazendo. Né? Quem sabe nós temos que melhorar algo, como sindicato, como federação, né? Como companheiros, como servidores públicos. Né? E isso é uma reflexão dessa tarde. Então, assim, ó, eu quero agradecer por eu ter colegas que aqui estão, nós temos aqui colegas vereadores que estão chegando ali, né? Cada um
construiu essa história, né? Assim que nós tivemos muitos movimentos, hoje o Dia do Trabalho, como o dia passou agora, vai ser o dia 1º de maio, né? Para acontecer esse dia, para festejar esse dia, muitas pessoas tiveram que morrer, tá? Enfrentar uma luta, morrer, perder a sua vida, para esse dia ser valorizado. E o que nós estamos fazendo hoje aqui não é um 13º, né, de formação, mas é para mudar a história, não só a nossa história, mas mudar a história futura, daqueles que ainda não viram, né? E que isso fique gravado na nossa mente e no nosso coração, que você fez algo bom no servidor público, e se valorize como você é colega, né? Dê o melhor de si, né? Eu quero agora, nessa tarde, uma salva de palmas para todos vocês que estão aqui e para o doutor que está vindo. Boa tarde. Só para contribuir também para esse debate que está riquíssimo, muito plural. Águas da pedagogia da implicação, né, Sandra? Que lindo isso, né? Eu achei tão profundo. Águas da pedagogia da implicação. Implicação no quê? Para quê, né? Para quê? E aí estou falando aqui, conversando agora, comentando, e me veio assim na cabeça que nós fizemos muitas coisas assim no movimento sindical. O companheiro coloca muito na praia a esperança, né? De que nós fizemos muitas coisas e continuar fazendo. Nós tivemos uma colega lá em Camacuã, eu sou de Camacuã, presidente do sindicato municipal, tá? E sou professora, pedagoga, também sou da comunicação, enfim, né? O que eu vejo, assim? Nós temos todo um movimento lá com uma colega que quando ela mais precisou, né, da saúde municipal, ela foi exonerada. Porque lá tem uma cultura, e não é só em Camacuã, nos nossos municípios também. Eles questionam os laudos, os peritos questionam os laudos dos colegas, né? Questionam sem dó nem piedade. E essa colega, ela tinha um problema, né, de ter oncológico, ela tem um tumor no cérebro, precisa colocar um dispositivo, né, no cérebro dela, passou por várias cirurgias, surtos, psicóticos, enfim, dentro do sindicato, nós apoiamos ela lá, o meu grupo aqui, né, de equipe, dando suporte jurídico. E quando ela mais precisou do atendimento, eles exoneraram a colega, tentaram exonerá-la e tiraram do IP. O IP é o convênio que nós temos, né? Servidores públicos, municipais, estaduais. E ela, imagina, né? O surto, isso só piorou mais esse quadro dela de saúde, mais acabou ainda. Então eles fazem sem dó nem piedade, mas graças a Deus, essa colega, ela nos procurou. Ela tinha uma referência, ela foi para o sindicato, num grito de socorro. E foram muito tempo de conversa, né, colega, de visita para a casa dela, de aconselhamento, de realmente a senhora tentar, né, pela nossa mente, resgatar essa colega, porque nós também tínhamos que ter saúde mental para tratar, né, dela, porque ela chegava assim, num grau muito elevado de surto, né. Nós fomos com calma, com a sementinha, vou colocar aqui, né, com a sementinha de grão em grão, a gente consegue, conversando, fazendo a parte do jurídico, dentro do processo judicial, dentro do processo judicial, nós ali com a psicologia, acolhendo a colega, né? Ela também, o esposo dela também separou dela, né? Olha só, né? A questão machista, né? Quando ela mais precisou do esposo, o esposo se retirou, né? Se separou dela, né? Então ela não ficou sem casa, ficou sem teto, não tinha condições de se tratar e voltou para a casa da família, da mãe que acolheu, sem dinheiro, né? Sem trabalho. Mas, finalmente, ela foi reintegrada ao quadro dos setores. Nós tivemos sucesso na justiça. Tá? Então, eu gosto desse relato, assim, positivo, otimista, porque nós precisamos, sim, acreditar no nosso potencial que nós temos como sindicato, como organização sindical. Nós temos que apostar e trazer essas pessoas para perto da gente e acolhê-las, né, como seres humanos. Porque se tem uma prefeitura que rechaça os colegas, né, que questiona o laudo, o perito questiona, exonera, sem dó nem piedade, cabe a nós acolher, né, pela saúde mental, pelo carinho, pela educação dos colegas. Ela está tão feliz, ela está tão grata, e
E nós, muito mais ainda, né, Jana e Márcia e Karina, porque essa colega foi integrar. Então, assim, a felicidade dela é imensa, é uma nova mulher. É uma nova mulher que está colocada ali. E nós, movimento sindical, federação, acolhemos o ser humano. Então, eu queria ser claro de que realmente precisamos sonhar, lutar, resistir e esperançar o ego de quem faz. Muito obrigada e estou adorando assim, toda a temática que você abordou, que todo o seminário está abordando, porque eu gosto muito de contribuir com falas positivas, né? De nós realmente revermos a nossa prática, mas aquilo que é bom nós temos que realmente gritar nos quatro cantos, porque a mídia, né, neoliberal, né, dos poderosos da direita faz muito bem isso, né? Eles cacarejam, eles colocam nos quatro cantos aquilo que eles não fazem, o que eles retiram de nós. Então nós temos que realmente gritar quando nós conseguimos socorrer uma alma, um ser humano. Muito obrigada. Como é que a gente faz para que a situação de Camaquã, esse caos e acontecido, contado, seja de todos nós? Assim, um jeito é para fazer, por exemplo, na federação, formar um observatório de situações de contação de acontecidos no sindicato, em que também a gente vai ser sentido parte dessa história. Assim, Camaquã tem uma história para contar e cada um de vocês deve ter uma história para contar e poder multiplicar para ser do conjunto. E nisso vai fazendo um círculo que é virtuoso, a história de virtuoso e não vicioso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Clarice por ter aceitado esse desafio pela região lá e começar a construir um novo jeito de olhar para nós, colegas, colocando a federação para aquilo que ela precisa construir. E por isso, semana passada, no Conselho Sandra, e conheço nossa menina turista, desde os anos 85, quando a gente começou a pensar o curso. Eu fiquei muito feliz hoje aqui, mesmo sendo sábado. A alegria que nós tivemos para dizer para todo mundo que nós não somos os vagabundos. Muito pelo contrário, nós somos humanos, enxergamos no outro um ser humano e queremos ajudar a reformar aquilo que a sociedade tem de nós. Olhar o próximo como o próximo e continuar sendo um bom teimoso. Porque eu já estou aposentado, mas continuo na luta, porque eu acredito que a luta ela deve ser tomada e não dividida. E tomando nós vamos chegar lá. Obrigado a todos os colegas funcionários públicos que estão aqui e que aceitaram o desafio. Sair daqui hoje alegres, felizes, para um desafio, aumentar cada vez o número de participantes. Obrigado. Nós vamos encerrando então, acho que falta 2 minutos para as 4h30. Infelizmente, as perguntas que podem ficar ainda, né, façam um contato com os presidentes, né, das regionais, com a FEMEX também, que certamente serão encaminhadas e buscadas as soluções para essas dúvidas. Então, eu convido a nossa presidenta, Clarice Mainardi, a fazer uma entrega de um mimo para a professora. Pessoal, vou liberar a menina do cerimonial e dizer para vocês assim, quem me conhece há 16 anos, que hoje eu já devia ter chorado. Por vocês que eu aprendi a não chorar. Por vocês que quando aceitei o desafio, né, Rosane, com uma equipe maravilhosa, Paulo, Nilson, Rosane, Lucinara, Lise, Dr. Eduardo, que estão todos os dias comigo, fora os outros diretores que não vou nominar aqui agora, porque eu acredito que nós podemos sair do lugar que nós estamos. Então eu convido a todos agora para cantarmos o hino do Rio Grande,
porque nós somos exemplos e devemos ouvir o que nós queremos fazer no futuro e depois teremos um toque para vocês antes de voltar para casa, desejando a todos uma viagem com carinho, vão dando notícia no grupo dos presidentes quando estão chegando em casa, porque a gente fica preocupada, né, Rosane? Quer saber que cada um está na sua residência. E de coração, em meu nome, da Rosane, minha vice amada, uma irmã que o sindicalismo me deu, muito obrigado pela presença de todos.